Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um curso aqui no curso Silvio Sandi, em parceria, curso de Controle Externo da Administração Pública para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Vou primeiro fazer uma breve apresentação pessoal para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Marcelo Chaves Aragão, sou formado em Administração com algumas especializações, pós na área de Administração Pública, Controle Interno Governamental e Auditoria. Tive uma experiência de aproximadamente 10 anos na iniciativa privada, na área de gestão financeira, administrativa de empresas. Durante 14 anos pertenci à carreira de controle interno, do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Fui chefe CGU em 3 estados da Federação, diretor, secretário, enfim, ajudei a construir o que é hoje o Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União. Há aproximadamente 11 anos eu exerço o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, já tendo também exercido algumas funções dentro do TCU, as duas últimas como secretário do Tribunal de Contas no Estado de Alagoas e responsável pela ouvidoria do Tribunal. Bom, essa aula é a respeito da disciplina de controle externo da administração pública na parte que diz respeito à legislação específica. Primeiro vamos estudar, com base em exercícios e também um pouco de teoria, a Constituição do Estado da Paraíba no que diz respeito ao capítulo relativo à fiscalização contábil, financeira e orçamentária da gestão pública. Na sequência, veremos a lei orgânica e o regimento interno do TCE, aqueles aspectos mais importantes, já que esse é um curso de revisão com base em exercício, mas também vamos resgatar uma parte teórica importante, alguns assuntos, alguns aspectos muito potenciais para a prova. Especialmente temos que estudar, em termos de regimento interno e lei orgânica do TCE, a parte de competências, lógico, você tem que saber cada uma das competências constitucionais e legais e até mesmo regimentais do TCE, a parte de jurisdição, quem está sujeito à atuação fiscalizadora e até mesmo à obrigação de prestar contas ao TCE, ter suas contas, eventualmente contas julgadas por parte do tribunal. A parte de jurisdição, então, é importantíssima. Depois, a parte de organização interna, funcionamento do TCE, que diz respeito aos conselheiros substitutos, colegiados, câmaras, pleno do tribunal, o que compete ao pleno, o que compete às câmaras, a parte de sessões, funcionamento, tipos de decisões, deliberações do tribunal, Ministério Público Especial de Contas dentro do TCE, toda essa parte então de organização muito importante, sempre muito cobrado pelo CESP, SEBRASP em prova. E processos. A parte de processos, alguns aspectos fundamentais, alguns processos importantes como denúncia, consulta, processos naturalmente de recurso, a parte de recurso é muito rica, sempre muito cobrada pela banca. Enfim, esse é o conteúdo, é o escopo do nosso curso, das nossas aulas, ok? Como eu havia dito para vocês, a ideia do curso, o curso foi desenhado para uma revisão com base em exercício. Porém, para alguns assuntos específicos, eu vou trazer uma parte teórica, algumas lembretes importantes, algumas dicas fundamentais antes de solucionarmos algumas questões que preparamos. Essa prova do TCE Paraíba foi desenhada, definida como uma prova de múltipla escolha, 5 alternativas, então eu tive que elaborar questões específicas de múltipla escolha para ficar bem aderente ao estilo, o formato da prova, e eu aproveitei, sem dúvida nenhuma, muitas provas, questões anteriores de certo e errado para compor aí as questões de múltipla escolha que nós elaboramos, e várias outras de minha autoria, com base no estilo adotado pelo CESP, SEBRASP, quando elabora questões de múltipla escolha, de alternativas, para se colocar, se assinalar a alternativa correta ou incorreta. Um lembrete aqui inicial é que
essas questões, essas provas elaboradas pelo CESP, pelo SEBRASP, de múltipla escolha, têm sido, na minha opinião, a meu ver, mais difíceis do que aquelas provas de certo e errado. Ok? Então, até mesmo pela concorrência, né, são poucos concursos atualmente, e pela grande concorrência, o CESP tem elevado um pouco o nível, vamos dizer assim, das suas questões, das suas provas. Então, muita atenção, todo cuidado é pouco, temos que ter uma máxima atenção em prova e uma preparação adequada para encarar aí essa concorrência muito forte em relação à prova para processo de seleção seletivo para o Tribunal de Contas. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso curso com a Constituição do Estado da Paraíba, no capítulo que diz respeito à fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O que nós preparamos aqui para vocês? Selecionar aqui a canetinha e vamos seguir. Primeiro aspecto, o artigo 70 da Constituição do Estado da Paraíba, que trata da fiscalização da gestão pública exercida pelos órgãos de controle externo, ou seja, pela Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e também pelo sistema de controle interno, o controle interno de cada poder. Essa fiscalização ela vai abordar 10 aspectos, dimensões fundamentais e que vocês não podem deixar de distinguir, né, entender perfeitamente cada uma dessas fiscalizações ou tipos de auditoria, podemos assim também dizer, que são exercidas nessa fiscalização. Então vamos ao quadro. A fiscalização exercida pela Assembleia Legislativa enquanto controle externo e pelo controle interno, pelo sistema de controle interno de cada poder, será contábil, a verificação da adequação dos registros, dos lançamentos contábeis e também das demonstrações do balanço do Estado, do município. Então, uma fiscalização, vamos dizer assim, a mais tradicional de todas, a que primeiro surgiu, e para alguns órgãos de controle, a mais exercida até hoje, a fiscalização contábil. Depois nós temos a fiscalização financeira, que diz respeito à legalidade na realização de despesas, na arrecadação, até mesmo o enquadramento correto, legal, de eventuais renúncias de receita, a parte de entrada e saída de recursos, diz respeito a essa fiscalização, talvez hoje a mais exercida pelos órgãos de controle, que é a fiscalização financeira, verificar se as despesas foram precedidas do devido processo licitatório, processo também adequado, legal, de contratação das aquisições de bens e serviços por parte da administração pública. Depois nós temos a fiscalização orçamentária, que diz respeito à verificação dos limites e destinações previstas nas leis orçamentárias, LDO, LOA, PPA, enfim, uma fiscalização que não tão exercida por parte dos tribunais de contas, do controle externo, não tão exercida quanto a fiscalização financeira e contábil, mas de suma importância para o controle da gestão pública. Depois nós temos a fiscalização patrimonial, que diz respeito ao controle, à manutenção do patrimônio, mas também o desfazimento, a desestatização, a verificação da legalidade, da legitimidade desse desfazimento de bens, de patrimônio público, via concessões, permissões, parcerias público-privadas, toda essa parte que diz respeito a uma fiscalização muito importante e aí sim, no âmbito dos tribunais de contas, muito exercida hoje em dia. E aquela que vem por último, mas tão importante quanto as demais, eu diria aquela mais valorizada, mais desejada, mais almejada, mas requer toda uma preparação, uma capacitação por parte dos órgãos de controle, que é a chamada fiscalização operacional. Toda vez que nós falarmos em fiscalização, controle operacional, tem que vir em mente, né, tem que ter na lembrança o candidato, o controle, a verificação dos ES. O que são os ES? Se os atos de gestão foram realizados
com economicidade, com economia, a minimização dos custos sem prejuízo à qualidade, com a maximização no uso dos recursos, que diz respeito à eficiência, produzir o máximo com o menor custo possível, produzir mais com menos, que diz respeito a um controle muito importante, que é esse controle de eficiências, a fiscalização que leva em conta a eficiência dos atos de gestão. Além do desempenho avaliado em termos de economicidade e eficiência, a auditoria operacional, a fiscalização operacional visa avaliar também os resultados alcançados por órgãos, entidades, programas, projetos. Quando nós falamos em resultados alcançados, vamos lembrar dos outros dois E's, que são eficácia, alcance de metas, objetivo de curto prazo, e também, importante também, a efetividade, o efeito, o impacto, a solução de um problema da sociedade, o alcance de objetivo de longo prazo, todas essas caracterizações, definições que dizem respeito a essa fiscalização importantíssima, difícil de ser realizada, difícil do próprio gestor de ter um indicador que consiga mensurar adequadamente a efetividade, o impacto, o efeito, e também, de certa forma, diz respeito a uma metodologia muito específica de avaliação de programas, de mensuração de resultados, de impactos, às vezes usando pesquisas, métodos quantitativos, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, que diz respeito, enfim, que tem a ver com essa avaliação de efetividade da ação governamental. Então, a fiscalização será contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das entidades da administração direta e indireta, da administração pública direta e indireta, quanto a... Aí o legislador constituinte quis deixar mais claro, essas dimensões aqui do lado direito, amarelo, já estariam implícitas na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional. Mas o legislador constituinte quis deixar mais claro o alcance, vamos dizer assim, dessa fiscalização quanto a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional será realizada quanto à legalidade, a verificação do cumprimento de leis, normas, legitimidade, se atenderam o interesse público, a moralidade pública, probidade no uso dos recursos, economicidade já estaria implícito na fiscalização operacional, um dos E's, a verificação da minimização dos custos sem prejuízo à qualidade, porque realizar um serviço ou contratar uma obra, realizar uma obra com baixa qualidade e vai ter que ser refeito aquele serviço, aquela obra, naturalmente, ou uma compra de um material que não vai se prestar a resolver o problema ali da administração pública, do gestor, em último caso, da sociedade, dos usuários dessa política pública, vai ter que ser refeito aquele serviço, aquela obra, então vai ser um ato antieconômico. Então, a economicidade diz respeito à minimização dos custos sem prejuízo à qualidade do serviço ou do bem que está sendo adquirido ou construído. Também essa fiscalização será quanto à aplicação de subvenções, transferências de recursos públicos para entidades privadas com ou sem fins lucrativos, a aplicação de subvenções, logicamente que também não está expressamente estabelecido na Constituição, mas também os demais tipos de transferência, auxílios e outras além das contribuições, auxílios, além das subvenções. E renúncia de receita, toda a parte de incentivo tributário, creditício, incentivo financeiro, sempre que o Estado, o município renuncie a uma receita em prol de um determinado segmento da sociedade, no sentido de causar algum desenvolvimento econômico social, esse programa de governo executado com renúncia de receita será fiscalizado, controlado pelos órgãos de controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, esse slide aqui, esse artigo que sintetiza
sistematiza, né, o artigo 70 da Constituição do Estado da Paraíba, estabelece o alcance da fiscalização da gestão pública. Vamos seguir. Funções exercidas pelo Tribunal de Contas. Essas funções decorrem das diversas competências legais, constitucionais, legais, regimentais, jurisprudenciais dos tribunais de contas aqui no Brasil. Eu começaria destacando a competência fiscalizadora. O Tribunal de Contas realiza auditorias e inspeções nas unidades administrativas de todos os poderes. O Tribunal de Contas tem competência para fiscalizar a execução de atos e contratos, a sua legalidade, a legalidade de atos ou contratos. O Tribunal de Contas tem competência para fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados por convênio ou outros instrumentos pelo Estado ou por municípios a outros entes ou entidades privadas. Também diz respeito à fiscalização, compreende a fiscalização, essa função fiscalizadora, o controle exercido sobre os atos de pessoal, aquela apreciação da legalidade para fins de registro das admissões a qualquer título na administração pública, excetuadas as nomeações para cargo comissionado e função de confiança da administração pública e também as concessões de aposentadorias, reformas e pensões no âmbito da administração pública, aí no desligamento, na concessão de aposentadorias, pensões, diz respeito às aposentadorias e pensões estatutárias. Depois a gente vai ver como a exceção, o tribunal não faz essa fiscalização para fins de registro, quanto aquelas alterações posteriores, melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Se alterarem, o ato tem que ser novamente submetido à apreciação por parte do Tribunal de Contas. Então, essa competência fiscalizadora, muito importante, que nós já vimos aqui, o artigo lá da Constituição, que trata daquelas dimensões todas, aqueles aspectos objetivos da fiscalização por parte do controle interno e por parte do controle externo. Aqui nós estamos destacando o Tribunal de Contas, então nós estamos destacando as competências exercidas pelo TCE. Opinativa. O tribunal tem competência para emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo governador do estado ou pelos prefeitos dos municípios do estado da Paraíba, aprecia e emite um parecer prévio. Então é um trabalho, é uma função, uma competência de apoiar o julgamento por parte do Poder Legislativo. Esse parecer prévio contém uma opinião, uma proposta. O tribunal está propondo como o Poder Legislativo, como a Assembleia Legislativa, por exemplo, ela rejeitaria ou não, ou rejeitaria com ressalvas, as contas prestadas pelo governador do estado. Então perceba, é uma opinião, esse parecer prévio, essa opinião estabelecida nesse documento elaborado pelo Tribunal de Contas não vincula o julgamento por parte da Assembleia Legislativa e também pela Câmara Municipal, no caso das contas anuais prestadas pelos prefeitos. No caso dos municípios, existe uma regra constitucional que é interessante, muito cobrada em prova, que é o parecer prévio que o Tribunal de Contas emite sobre as contas anuais dos prefeitos somente deixará de prevalecer por um quórum qualificado, né, por decisão de 2/3 dos vereadores lá na Câmara Municipal. Então, para que o parecer prévio, a opinião contida nesse parecer elaborado pelo Tribunal de Contas deixe de prevalecer, precisa que 2/3 dos vereadores votem de forma contrária, se manifestem, deliberem de forma contrária àquela contida lá no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas. Então, é uma opinião. Alguns autores preferem situar esse parecer prévio emitido pelos tribunais de contas como uma função consultiva. Poderia ser. Na verdade, é uma consulta
que o Poder Legislativo faz ao Tribunal de Contas para apoiar, subsidiar o julgamento dessas contas de governo, contas do governador, contas dos prefeitos municipais, no sentido de apoiar esse julgamento. Eu vou destacar na função consultiva, além da gente poder também classificar parecer prévio, apreciação e parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas anuais do governador e dos prefeitos, além dessa função consultiva, eu vou destacar também as consultas em tese sobre interpretação de lei, sob dúvida, encaminhadas por algumas autoridades legitimadas na lei orgânica, especialmente no regimento interno do TCE. Então, algumas autoridades podem formular consultas ao Tribunal de Contas, em tese, perguntando como o tribunal interpreta determinada matéria legal, determinado dispositivo legal normativo. A resposta a essas consultas tem caráter normativo, vincula a administração ao seu cumprimento. Constitui pré-julgamento da tese, mas jamais do caso concreto, porque não se admite, o tribunal não admite consultas em caso concreto, apenas em tese. Função normativa, compete ao tribunal regulamentar a forma como os processos lhe serão encaminhados. O tribunal tem esse poder, então, essa função normativa, esse poder regulamentar de emitir resoluções, instruções normativas, normas que disciplinem a forma, conteúdo e também o prazo com que os processos de contas, tomadas e prestações de contas e outros processos, informações, documentos lhe serão encaminhados. Função informativa. Aqui, olha, comporta várias competências. Eu vou começar com algumas competências constitucionais, no sentido de que compete ao Tribunal de Contas prestar informações à Assembleia Legislativa e às câmaras municipais quanto ao resultado de fiscalizações exercidas anteriormente, quanto ao resultado de auditorias e inspeções já realizadas. Além do Poder Legislativo poder solicitar que o tribunal realize auditorias e inspeções de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, também pode o Poder Legislativo, via comissões, via mesa da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, solicitar que o tribunal preste informações quanto às fiscalizações já realizadas. Outra possibilidade, a obrigação que o tribunal tem de representar ao poder competente no caso específico, caso constate eventuais fatos que fujam da sua competência. Um exemplo de que o tribunal faria uma representação a um outro poder a respeito de algo que veio ao seu conhecimento é quando o tribunal está fiscalizando, encontra uma irregularidade e entende que essa irregularidade pode constituir um crime, existem indícios de que houve algum crime contra a administração pública ou então um ato de improbidade administrativa. O tribunal vai representar ao Ministério Público, no caso, para que ele instaure um procedimento administrativo, uma ação civil pública ou, enfim, apure ali para submeter ao Poder Judiciário aquela apuração de responsabilidade no âmbito de competência lá do Ministério Público e do Poder Judiciário. Foge da alçada administrativa do Tribunal de Contas, nesse caso o tribunal representa ao poder competente. É uma função também informativa. Eu vou destacar também a obrigação de que os tribunais de contas, o TCE da Paraíba também, têm que encaminhar trimestralmente, anualmente, informações ao Poder Legislativo, à Assembleia Legislativa, para que a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, que é o titular do controle externo, possa aferir, avaliar o desempenho, a atuação do Tribunal de Contas. E, por último, nessa função informativa, eu gostaria também de destacar os alertas estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF trouxe uma competência nova
para os tribunais de contas quanto aos alertas, alertar aos responsáveis, aos órgãos, à entidade, ao poder público, quando ultrapassa, por exemplo, o limite prudencial de despesa com pessoal, limite estabelecido em lei, os 90% do limite de endividamento, limite também prudencial, quando existe algum fato que coloque em risco custos ou resultados de programas, ou indícios de irregularidade na execução orçamentária. Esses alertas importantes estabelecidos lá na LRF dizem respeito também a uma função informativa de alertar, de informar ao poder competente aspectos que digam respeito lá à gestão fiscal responsável. De ouvidoria, o tribunal recebe denúncias. O cidadão, partido político, associação, sindicato são legitimados na Constituição para apresentar denúncias de ilegalidade e irregularidades ao Tribunal de Contas. O tribunal também recebe eventuais reclamações via ouvidoria, ali de indícios de irregularidade, e vai submeter a área técnica competente para apurar. Todas essas competências dizem respeito a essa função de ouvidoria, além de denúncias. Um processo semelhante também, não apresentada a indício de irregularidade ou ilegalidade pelo cidadão, partido político, associação, sindicato, essa irregularidade ou ilegalidade é comunicada por alguém que tem um dever funcional, legal de fazê-lo. Esse é um processo denominado de representação. Então, o tribunal recebe e aprecia, decide quanto a denúncias e representações que lhe sejam encaminhadas por autoridades legitimadas. Diz respeito a essa função importantíssima de ouvidoria. Função corretiva. A função corretiva está relacionada ao prazo legal estabelecido pelo Tribunal de Contas diante de uma ilegalidade, seja em ato ou seja em contrato. O tribunal abre um prazo legal para que a autoridade administrativa adote as medidas cabíveis previstas em lei para correção dessas irregularidades, para sustação do ato ou anulação por parte do gestor, da autoridade administrativa competente, pode revogar, pode anular, pode até sustar esses atos e contratos. Então, essa medida corretiva que decorre também da competência fiscalizadora por parte dos tribunais de contas, dizem respeito a essa função importante, denominada de classificada como corretiva. Ora, adjudicante, alguns defendem que, em essência, a função mais importante dos tribunais de contas é julgar essas contas, julgar contas de gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, gestão de recursos públicos prestadas pelos administradores de bens, dinheiros, valores públicos, contas chamadas de gestão. O tribunal recebe as tomadas e prestações de contas encaminhadas pelo gestor público. Antes, esses processos são encaminhados ao controle interno, que audita, certifica, emite um certificado com opinião, apoiando o julgamento dessas contas pelo Tribunal de Contas. Então, a função judicante, o tribunal, quando julga as contas irregulares, havendo débito, ele condena o responsável ao ressarcimento do eventual dano causado ao erário. Pode também aplicar multa até 100% do dano, quando não há o dano, outra multa que é por valor, que nós vamos ver quando estudarmos aí as competências legais previstas na lei orgânica do TCE. Função sancionadora, comecei a falar da sanção quando há dano, a sanção proporcional até 100% desse dano, que está previsto na Constituição. Também existem outras multas que nós vamos estudar. Existe a declaração de inidoneidade do licitante fraudador para contratar com a administração pública até 5 anos. Existe também a inabilitação para o exercício de cargo comissionado da administração pública de 5 a 8 anos, quando é considerado grave e a decisão é pelo pleno tribunal por maioria absoluta. Então existem aí sanções previstas em lei, tem que ser
obrigatoriamente previstas em lei para que o tribunal aplique essas sanções. E, por fim, a função pedagógica diz respeito além do tribunal determinar que o gestor cumpra a lei e que adote medidas corretivas sob pena de sanção, o tribunal eventualmente também faz recomendações à administração pública. Sempre que o tribunal está diante de uma oportunidade de melhoria de desempenho, numa auditoria operacional, o tribunal faz recomendações de melhoria de qualidade, melhoria de controles, melhoria da gestão, do alcance de resultados aos administradores de bens, dinheiros e valores públicos. Essa função pedagógica, orientadora, preventiva, que o maior exemplo eu estou dando aqui, as recomendações nas auditorias operacionais. Então, pessoal, eu acho que esse primeiro bloco da nossa aula 1, ele contextualiza aqui as funções, competências do TCE da Paraíba, previstas na Constituição do Estado, no capítulo de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, e também na sua lei orgânica e no seu regimento interno. Essas competências que são legais, constitucionais, legais, diversas leis, na Lei 866 estabelece uma competência importante fiscalizadora e de receber e decidir sobre representações. A LRF, já falei, também traz algumas competências específicas, a lei das concessões, das PPPs, enfim, diversos diplomas legais estabelecem competências. Também o regimento interno prevê algumas atribuições, competências importantes, e o Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário, eventualmente reconhece também competências importantes, como a de exercer o controle e constitucionalidade de leis e atos, em caso concreto, da administração pública. No caso concreto, no processo que diga respeito lá à competência do TCE, o TCE pode, ao identificar que uma lei, um ato é contrário à Constituição Federal ou à Constituição do Estado da Paraíba, ele pode tomar as medidas cabíveis de sustação daquele ato por parte do poder público, negando a aplicação ou determinando que se não dê cumprimento àquele ato, aquele decreto, aquela lei claramente contrária à Constituição. O tribunal não tem competência para declarar a inconstitucionalidade, mas no caso concreto ele pode considerar, assim como todo tribunal do Poder Judiciário, os tribunais de contas também detêm essa competência. Eu estou aqui apenas ressaltando uma das competências jurisprudenciais. Nós vamos ver ao longo desse curso outras competências importantes. Pessoal, então vamos encerrar aqui o primeiro bloco da nossa aula 1. Na sequência, vamos solucionar as questões que preparamos para vocês sobre a Constituição, o capítulo de fiscalização da gestão pública, lá na Constituição do Estado da Paraíba. Um abraço a todos e até o próximo bloco da nossa aula. Até lá!